Bom, existem conflitos na América Latina, sim, no Oriente Médio, sim, e muitos também na África. Então a gente vai dar um tempo aqui na nossa conversa com vários especialistas para falar sobre Venezuela e Estados Unidos, porque a gente vai olhar para a África agora. E o nosso convidado é Alexandre dos Santos, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o continente africano e as afrodiásporas. Alexandre dos Santos, mais uma vez, bem-vindo à CBN, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Eu quem agradeço. Professor, a última vez que nós conversamos aqui, você participou de uma edição do Mundo em Meia Hora, comigo, com Ariel Palácio também, e a gente falava sobre um golpe, na verdade um suposto golpe em Guiné-Bissau. E aí naquela ocasião, final de novembro ali, um grupo de oficiais militares tinha assumido o controle, disseram lá, total do país, e o presidente Umaru Embalo tinha fugido para Senegal. Mas você sinalizava naquele momento que provavelmente era um golpe forjado, já que teria acontecido dias após a eleição presidencial no país. Embalo tentava a reeleição contra o opositor Fernando Dias e os dois candidatos estavam declarando vitória. Pode explicar o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que o Sissoko Embalo ia perder as eleições. Na verdade, um outro candidato, que é um candidato que juntava as oposições, que foram habilitadas para disputar contra ele, porque Sissoko Embalo controla o que seria o TRE de lá, controla uma boa parte do judiciário, então ele foi dificultando a possibilidade de vários dos seus possíveis opositores, aqueles que poderiam vencê-lo, né, evitou que eles disputassem as eleições. Já estava no poder há quanto tempo? Está no poder há quanto tempo? Ele estava uma administração e um pouquinho, né, porque ele foi protelando, né, as eleições para ir continuando, para ver se ele conseguia se perpetuar no poder. Então, a situação foi se tornando cada vez mais insustentável, então ele teve que determinar as eleições. Determinou as eleições, achou que ia ganhar, viu que ia perder, e aí aconteceu esse golpe antes de a comissão eleitoral terminar de contar todos os votos e declarar a oposição como vencedora. Então é por isso que eu acho que assim, quem deu o golpe, quem assumiu, né, lá a liderança do golpe, foi o general Horta Intá, que é do círculo interno lá do Sissoko Embalo. Né? Foi empossado como presidente de transição e agora ele estabeleceu 12 meses de transição. 12 meses de transição, para quê? Se o país estava andando normalmente, né? Sim, andando, sim. Claro que o Sissoko Embalo ele empurrou com a barriga as eleições, mas as eleições aconteceram, a população se uniu, a população tomou conta de todas as zonas eleitorais para não deixar que acontecesse nenhum tipo de urnas grávidas, de contagem errada dos votos. A população se empenhou, né? Então, não há porquê. O golpe não tem razão de ser. A entrada do Horta Intá, do general, ela não tem razão de ser. E qual é o presidente que, depois de um golpe de Estado, ele dá entrevista para um monte de canais internacionais dizendo que está preso em casa e que houve um golpe de Estado que tirou ele do poder? Né? Uma ótima questão. Professor, um pouquinho mais, então, a gente vai passar por vários países aqui hoje, mas um pouquinho mais sobre Guiné-Bissau, um país pobre, enfrentou diversos golpes, tentativas de golpe, e conquistou a independência de Portugal em 74, se não me engano. 74 oficialmente, mas 72, como eles gostam de comemorar. Eu acho que, como eles definiram 72, eu vou em 72. Perfeito. Qual que é a realidade lá em Guiné-Bissau? Olha, é um país, como você falou, um país muito empobrecido. Assim, não tem uma grande pauta de produtos, né, de diversificação da economia para exportação. Então, essas conturbações, assim, esse golpe de agora é o 9º golpe na história da Guiné-Bissau. Então, é um país que viveu mais exceções, né, democráticas do que uma história democrática mesmo. Né? Assim, os períodos em que viveu a democracia foram mais soluços democráticos do que realmente uma democracia que vem se amadurecendo. Né? A gente sempre tem líderes com arroubos democráticos tentando se manter no poder ali, ou dando golpes de Estado.
E isso é algo que vem acontecendo ali naquela região da África Ocidental, né? Só lembrar que a gente vem passando por vários golpes de Estado ali, né? A gente teve um golpe no Mali, em agosto, Mali aqui, ó, em Ah, agosto, quem nos e acompanha com depois em maio, imagens, tem né? o professor está atrás do professor tem um mapa da África. Sim. A É. gente teve em agosto de 2000, depois em maio de 2021, aqui na Guiné-Conakry, que é pertinho da Guiné-Bissau, aqui, ó, coladinho. Ó. A gente teve um golpe de Estado em setembro de 2021. Aí a gente tem, do outro lado aqui no Sudão, né, um golpe que aconteceu em 2019, que derrubou lá o ditador. Depois, em outubro de 2021, tirou o governo civil e colocou os generais no poder. Aí, em 2022, a gente teve aqui o Burkina Faso, em 2023, o Níger, em 2024, o Gabão aqui embaixo, e agora, dia 23 de novembro de 2025, no apagar das luzes de 2025, o golpe na Guiné-Bissau. Cada um deles com um contexto diferente, mas a gente pode dizer que são momentos de instabilidade aí em todos esses países e que abrem um caminho para que a gente fique de olho, né, sobre o que está acontecendo e como as instituições, também regionais, estão lidando, né? A CEDEAO, que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, suspendeu a Guiné-Bissau, a União Africana também suspendeu a Guiné-Bissau e está esperando para que ou se volte a terminar de contar os votos e divulgue. Qual a diferença do WhatsApp para o WhatsApp Business? A diferença é que o WhatsApp ele é utilizado para sua vida pessoal e com poucas funcionalidades. Já o WhatsApp Business ele é uma ferramenta comercial. Com o WhatsApp Business você consegue configurar o horário de atendimento, catálogo de produtos e respostas rápidas, para você não perder o cliente por falta de resposta. Usar o seu número pessoal para trabalho é um erro e soa amador. Você perde credibilidade e mistura vida pessoal com o trabalho. Mas a partir de R$ 26,30 mensal, você contrata, configura e ativa em menos de 3 minutos o seu número de WhatsApp Business. Você não precisa de um chip físico e tem mais de 1.700 localidades para escolher e ter um atendimento direto no seu celular com um número só para o seu negócio. Clique no link da bio ou acesse brdigi.com.br e contrate sua numeração agora. A CEDEAO, né? A CEDEAO, né, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, ele tende a suspender esses países, então você não pode mais ter relações nem comerciais, nem políticas com esses países. Então, sim, o Mali, o Burkina Faso e o Níger, né, os golpes de Estado se deram numa dinâmica do aumento do movimento jihadista. Da mesma forma em que há pouquíssimo tempo a gente teve os bombardeios dos Estados Unidos aqui no nordeste da Nigéria, onde atua Boko Haram e onde está o Estado Islâmico da província da África Ocidental, né? Então, essa presença dos jihadistas, ela chama uma intervenção militar muito mais forte. A França esteve presente aqui, a intervenção da França não deu em muita coisa, então esses países passaram por golpes militares colocando os generais no poder, e isso fragilizou um pouco essa região como um todo. Então a gente viu surgindo também aqui um golpe na Guiné, né, Conakry, que foi em setembro de 2021, ela é mais uma... aconteceu depois do golpe no Mali, mas antes do golpe do Burkina Faso e no Níger. Mas aqui foi a tentativa do presidente Alpha Condé de se perpetuar no poder, e aí a população deu apoio aos militares para darem o golpe. E agora a população já está cansada dos militares aqui. Assim, já passou o tempo, os militares não estabeleciam as possibilidades de eleições, agora as eleições estão garantidas, mas a população pressionou o governo militar a acabar com a intervenção e o governo de transição, a dar um fim no governo de transição e estabelecer as eleições, da mesma maneira que aconteceu no Gabão, aqui embaixo, né? Sim, a população apoiou as Forças Armadas deram o golpe, tiraram o presidente que queria se perpetuar do poder, e lá o governo de transição estabeleceu, né, as eleições, aconteceram eleições no Gabão, o general que estava no poder ganhou, democraticamente, e ok. Né? E aí, vida que segue. Né? E aqui o que acontece é que os militares ainda mantêm um apoio da população muito grande. Né? O que não acontece no Sudão, por exemplo, onde ninguém mais apoia ninguém e os militares lá estão numa guerra civil
e os civis é que são alvo daquela guerra civil. E, professor, logo no final do ano, o Sudão voltou a liderar, é o terceiro ano consecutivo, a lista do Comitê Internacional de Resgate, ou seja, é o país com a maior crise humanitária do planeta. E a gente não fala disso, precisa falar. O país está numa guerra civil desde 2023. Lá tem de um lado um exército do Sudão, do outro forças de apoio rápido, chamado de RSF. A gente já conversou anteriormente, já explicou aqui que as instabilidades lá já vinham ocorrendo desde a derrubada do ditador Omar al-Bashir, 2019. Ele ficou 30 anos no poder. Professor, qual que é a situação do Sudão? Explica pra gente. Bom, você já disse tudo, Fernando. Entre as crises humanitárias que acontecem no mundo atualmente, aí vamos listar aqui o Iêmen, a Síria, a República Democrática do Congo, Gaza, Ucrânia, o Sudão junta os piores índices de todos, assim, os mais agravantes de todos. Refugiados, deslocados e a fome, mas não é só fome, é fome de você comer muito pouco, é fome no estágio 4 e 5 da emergência alimentar, que é você não ter o que comer, ou você está prestes a morrer de inanição. Então é a mais grave emergência humanitária que a gente tem no planeta. Ainda continua cólera? Continua a cólera, ainda essas endemias, que são as endemias que se aproveitam da fragilidade da população. Né? Então, assim, para esse ano de 2026, não há prognósticos muito bons. Né? O Relief Web, que é o principal portal que congrega as informações humanitárias do Escritório das Nações Unidas para a coordenação dos assuntos humanitários, a Relief Web prevê que mais de 33, quase 34 milhões de pessoas vão precisar de algum tipo de assistência aqui no Sudão, porque não tem só deslocado interno, tem refugiado para outros países. 34 milhões é bem mais do que a metade da população do Sudão. O Sudão, no início do conflito, tinha quase 50 milhões de habitantes. Então, as projeções não são boas, não são nem um pouco boas. Depois de 2 anos e 8 meses de conflito, ela só piora. E a gente não está dando o devido valor, não está prestando atenção nessa grande emergência humanitária, onde tem muita gente morrendo, muita gente precisando de ajuda, e muita gente, e desestabilizando assim, esses deslocamentos e esses refúgios, vão desestabilizando uma região que já é uma região com vários outros conflitos. E tem conflitos aqui na Etiópia, a gente tem um conflito na Somália, que é desde 1991 e que ninguém consegue acabar com esse conflito até hoje. Então, é mais um conflito para atingir essa região aqui, que já é uma região que, historicamente, desde o século passado, final do século passado, já tenta se organizar e se equilibrar a duras penas ali, tanto política quanto economicamente. Por que a ajuda não chega? Porque a gente tem 2 generais brigando por recursos naturais e brigando por espaço, né? Por posicionamento geoestratégico. O Sudão, você vê, as Forças Armadas do Sudão, que são as Forças Armadas, né, quem realmente manda no país, oficialmente, que é o Abdel Fattah al-Burhan, que é o presidente, né, presidente entre aspas, né, porque eles deram um golpe em 2021, tiraram lá os civis do poder e ocuparam ali aquele espaço que era para ser uma transição, para fazer as eleições em 2022. E não fizeram. Então, o general ali, que é o sujeito que está à frente das Forças Armadas e que oficialmente é o presidente, ele controla os oleodutos e a exploração do petróleo. E o Mohamed Hemeti Dagalo, que é o sujeito lá que está à frente dessa milícia, que são as forças de apoio rápido, ele controla as minas de ouro. Então, as minas de ouro e as áreas que são algumas áreas férteis aqui nessa região, a região do Darfur, que foi uma região que teve uma guerra civil de 2003 até meados da década passada. Então, você tem aí 2 sujeitos que controlam armas, chegada de munições, um oficialmente e outro oficiosamente, e que controlam riquezas, né? Porque a gente só tem milícia, a gente só tem grupo armado se tem alguma riqueza, porque senão eles debandam, né? Todo mundo debanda, né? Então eles controlam lá o ouro. Uhum.
Bom, deixa eu só sinalizar uma questão importante para o nosso ouvinte. Sempre antes de começar uma entrevista com o professor Alexandre, eu passo uma pré-pauta, assim, olha, tenho esses assuntos que é o que eu acompanho e tento ler um pouco sobre. Aí eu passei para o professor assim, professor, eu tenho aqui Guiné-Bissau, Nigéria, porque teve ataque dos Estados Unidos, Sudão e Ruanda versus República Dominicana. República Democrática do Congo. Congo, perdão. E aí o professor falou, não, mas eu também tenho Etiópia e Líbia. Então eu vou querer saber sobre Etiópia e Líbia, vou tirar minha pauta, vou ficar com a sua. Não, quer falar rapidamente sobre a Nigéria? Sobre a questão da Nigéria? O que está acontecendo lá? Foram os bombardeios aqui na região nordeste, na verdade, da Nigéria, onde historicamente o Boko Haram atua, né? E onde se estabeleceu aqui o Estado Islâmico da província da África Ocidental. Esse ataque dos Estados Unidos é um ataque importante, digamos assim, né? Um ataque importante porque ele é usado como narrativa para os Estados Unidos, dizendo que a Nigéria não protege os cristãos da Nigéria. Né? Mas, na verdade, se a gente for ver historicamente o Boko Haram, a atuação dele é muito mais forte e muito mais virulenta contra outros muçulmanos, que são os muçulmanos de outras linhas, né, do Islã, do que contra os cristãos aqui na Nigéria. E isso mostra também assim, a capacidade bélica dos Estados Unidos aqui no Golfo da Guiné. Porque não foi ataque de drone, foi ataque de míssil que saiu de navios que estavam aqui e atravessaram o sul da Nigéria e foram lá para o norte. É muito distante, né? E mostra a capacidade bélica dos Estados Unidos aqui, mostra a presença deles aqui no Golfo da Guiné. Então isso é muito importante. Até como apoio para o governo da Nigéria para tentar debelar essas células, né, jihadistas que estão há muito tempo aqui, e porque eles conseguem se esconder nessa área desértica, o governo da Nigéria tem muitos problemas para atacar e conseguir debelar esses sujeitos. O governo do Camarões é mais feliz por causa das florestas aqui, e eles sabem atuar nessa região, bem aqui, nesse biquinho do norte. Mas a Nigéria tem sofrido muito, aí, pelo menos uns 20 anos, umas 2 décadas, para combater esses jihadistas ali na região. Passamos agora para a Etiópia. Por quê? Bom, a Etiópia, aquilo que eu falei para você, né? A instabilidade nessa região aqui, né? Já não basta o Sudão, já não basta a Somália, desde 1991. A gente tem a Etiópia, sim, os conflitos, que eram os conflitos aqui no Tigré, que começaram em 2020, e que foram se tornando cada vez mais virulentos até 2022, eles diminuíram, mas ao mesmo tempo em que diminuíram, outros conflitos apareceram na Etiópia, que são aqui na região de Amhara, que é nessa região um pouco menos ao norte que o Tigré, e da Orômia, que é aqui nessa região centro-sul, que é quase um L invertido, aqui, um L de lado aqui no centro da Etiópia, né? Então, depois dessa questão, que foi uma questão muito, sim, um conflito muito profundo entre o governo e esses rebeldes aqui dessa região, sim, a gente achou que as coisas iriam melhorar, mas mais ou menos, né? Ainda há conflitos, um conflito se prolongando com a Frente de Libertação da Orômia aqui e com as milícias de Amhara. E a Etiópia é um dos atuais motores da economia do continente africano como um todo. É o maior aeroporto da região, não? Sim, é um grande hub agora, onde você tem a maior empresa de aviação do continente africano, o maior hub, né, para você ir para o Oriente Médio ou para você atravessar o planeta e ir para a Ásia, está aqui em Addis Abeba. Né? Então você tem aí essa questão conflitante aí, que são esses, né, conflitos ainda de médio e baixo impacto e essa condição da Etiópia de ser um grande motor que vem se industrializando com uma velocidade muito grande, com apoio principalmente da China. No aeroporto de Addis Abeba tem lá umas plaquinhas dizendo quem construiu isso aqui foi a China. Eles remodelaram, se não me engano, modernizaram o aeroporto de Addis Abeba. E tem um investimento do Catar muito grande ali, também, né? Principalmente nas linhas aéreas e tal. Então, sim, é um lugar para a gente ficar de olho, né, nos próximos anos.
Etiópia, o Quênia, que estão aí disputando quem vai tirar o terceiro lugar da África do Sul como as grandes economias do continente africano. Perfeito, perfeito. Professor, Líbia, faz tempo que eu não ouço falar da Líbia. Por quê? Está na pauta. A Líbia, porque a gente ainda tem uma questão lá que a gente não consegue resolver, nem a comunidade internacional, nem a ONU. Né? Assim, depois que o Gaddafi foi derrubado em 2011, a gente teve um momento em que tudo parecia que ia se estabelecer lá, se estabilizar, né? Mas não se chegou a um acordo, o país se fragmentou em várias milícias e de 2021 para cá, a gente tem um esforço muito grande, né? Assim, um processo que começou com a assinatura de um acordo lá em Berlim, em 2020, e uma tentativa de se criar um governo de unidade nacional para estabelecer eleições. Ainda não conseguimos, porque o país está dividido entre Trípoli, que é a parte mais a oeste, na antiga capital da Líbia, né, onde você tem o governo, que é o governo reconhecido pelo Ocidente, o Ocidente que ajudou a derrubar o Gaddafi, Sim. mas depois não conseguiu estabilizar o país, mas que apoia o governo em Trípoli agora, e a gente tem uma outra, né, o governo que é um governo não reconhecido das Forças Armadas da Líbia, que é liderada pelo Califa Haftar, foi um sujeito que tinha ligações com o Gaddafi no passado e que controla essa região aqui. As duas regiões, sim, são possíveis de serem controladas, né, pelo governo oficial e por essa milícia armada, porque todo mundo controla a extração de petróleo nessas regiões. A Líbia é um dos grandes produtores e exportadores de petróleo. E no momento em que você tem crise na Ucrânia, né, o petróleo do Marrocos, o petróleo da Argélia e o petróleo da Líbia são importantíssimos para serem levados para a Itália, para o sul da França, para alimentarem a Europa, para que a Europa diminua a sua dependência do gás e do petróleo que vem da Rússia, por exemplo. Então é sempre bom a gente ficar de olho no que está acontecendo lá. Havia um temor de se haver um processo de somalização da Líbia, em que aparecessem várias milícias e não se conseguisse ter um governo que controlasse todo o país. Então a gente precisa ficar de olho para ver o que acontece agora com esses acordos de paz que vem se tentando fazer lá na Líbia para se fazer um governo de união, que unifique novamente essas duas regiões que são separadas. O Sul eu não vou nem falar porque é outra encrenca, tá? Mas essas duas regiões aqui da Líbia. Por falar em acordo, professor, nós, inclusive, conversamos sobre isso. No ano passado, Donald Trump anunciou um acordo entre República Democrática do Congo e Ruanda, e esse é um conflito que envolve um grupo armado muito importante chamado M23 e um mineral muito valioso por lá, que é o coltan. Pode explicar para a gente em que pé está esse conflito e se esse acordo anunciado por Trump tem funcionado? O acordo anunciado pelo Trump funciona para ele, né? Porque na prática não deu em nada, né? Eles ainda continuam em conflito lá, e o conflito é o que a gente falou, ele está transbordando para vários outros países, principalmente aqui no Burundi. Aqui, Ruanda, o interior da República Democrática do Congo, onde o M23 controla as províncias do Kivu do Norte e do Kivu do Sul, e os conflitos aqui, eles não acabam, né? Assim, há conflito ainda, e agora os conflitos estão, assim, tem muita gente fugindo para o Burundi, e isso é um problema para o governo, né, do Burundi hoje. Né? O governo do Burundi e o governo do Ruanda sempre tiveram desavenças entre si. E os governos, né, do Ruanda e da República Democrática do Congo também. Então, todo mundo ali se estranha naquela região. Então, é muito difícil que, envolvendo os governos, você tenha, ou envolvendo só os governos, você tenha possibilidade de todo mundo chegar a um mínimo denominador comum ali, né? Mas a questão é que, sim, os Estados Unidos chamaram o Félix Tshisekedi, que é o presidente da República Democrática do Congo, chamaram o Paul Kagame, que é o presidente do Ruanda, mas os líderes do M23 e de uma união que se chama Aliança Rio-Congo, que é uma coalizão que tem o governo e várias outras milícias ali, incluindo o M23, essa coalizão
Rio Congo não foi ouvida, ninguém foi chamado. Então, para você estabelecer a paz, você precisa chamar todo mundo que está envolvido no conflito, não só os governos. Até porque existe também um cansaço muito grande das populações locais com as forças armadas da própria República Democrática do Congo, que estão completamente desacreditadas para combater o M23 e as milícias, assim como a própria MONUSCO, que é a força da ONU, que está lá, né? Sim, é a força de garantidora da paz mais antiga que a gente tem no planeta, está lá desde 1999, aí mudou de nome, virou a MONUSCO, né, no século XXI e tal. Também, né, a população local também está cansada, porque eles não veem nenhum tipo de mudança concreta na instabilidade da qual eles vivem ali naquela região. Então a MONUSCO estava diminuindo o seu efetivo, os capacetes azuis estavam saindo, quando o M23 começou a atacar essa região aqui em janeiro do ano passado, um ano atrás, que foi quando eles conseguiram controlar uma mina de coltan, que, como eu estava falando para você, né, os milicianos, um grupo guerrilheiro, etc. e tal, ele só se mantém coeso e unido e forte se tiver explorando algum recurso natural, porque senão todo mundo debanda, porque você não tem dinheiro para comprar arma, munição e comida, que é o que deixa essa galera toda junta, né? Então eles começaram a controlar uma mina de coltan e começaram a exportar isso, a vender no mercado ilegal. Os Estados Unidos têm interesse nesse coltan de Ruanda? Tem, né? Tem, é o que eles chamam, é um dos componentes do que eles chamam hoje de terras raras, Sim. né? Mas, assim, claro que tem interesse, né? Porque você tem algumas empresas já, são algumas joint ventures, desde a época em que aqui era uma colônia da belga, uma ocupação colonial belga, você tem várias joint ventures aqui, mas você também tem muitos milicianos controlando várias áreas aqui de exploração mineral. Então, para os Estados Unidos, é importante tentar estar ali, mesmo sabendo que é difícil, mas o primeiro passo começa com você tentando ajudar a estabelecer um mínimo de equilíbrio e o mínimo de paz ali naquela região, né? É tudo interesse financeiro, não tem filantropo em relações internacionais, né? Professor Alexandre dos Santos, mais uma vez, obrigado pela aula, pela conversa aqui. É muito importante sempre tê-lo aqui com a gente, para a gente mostrar o que está acontecendo no continente africano. Obrigado mais uma vez, bom 2026, até a próxima. Obrigado, feliz ano novo para vocês. Falar do continente africano é sempre importante. Sem sempre. dúvidas. Obrigado, Fernando. Um abraço. Eu que agradeço. Alexandre dos Santos, jornalista, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do